Oi, gente! Meu nome é Vanessa e esse é meu segundo vídeo falando um pouco da minha experiência fazendo um mestrado no exterior. Eu fiz um mestrado de comércio exterior e logística na Universidade de Barcelona, na Espanha. E se você não viu meu primeiro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui. E você pode entender um pouco de por que eu escolhi fazer um mestrado, como era a minha rotina de estudante, quais matérias eu fazia, e enfim, o que eu achei da experiência também. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou falar um pouco sobre como foi meu processo seletivo para entrar nesse mestrado, quanto foi o mestrado e outros custos relacionados, como custo de vida em Barcelona, ou os custos de toda a preparação relacionada a vir para cá. E também no final dou algumas dicas para outras pessoas que tenham a vontade de, como eu, fazer as malas e, enfim, viver alguma experiência internacional. Então são dicas que se aplicam a todo mundo, independentemente do que você quer estudar ou de onde, para que país você gostaria de ir. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Falando agora um pouco mais sobre o processo seletivo para entrar nesse mestrado. Basicamente, a primeira fase era enviar o seu currículo atualizado, traduzido para o inglês ou para o espanhol, e também preencher um formulário. Depois de alguns dias, eles já te avisam por e-mail se você foi aprovado ou não. E a partir do momento que você recebe a notícia da sua aprovação, você pode realizar a pré-matrícula. Então, você tem que pagar 400 euros para poder reservar a sua vaga e também enviar mais alguns documentos relacionados à sua matrícula. Felizmente, eu não tive que traduzir nenhum documento. Também a UNB, né, que é a faculdade que eu fiz a minha graduação, ela já emite o diploma e o histórico das matérias traduzido para o inglês. Então, eu pude enviar isso para eles. Mas eu não tive nenhum gasto relacionado à tradução de documentos ou homologação dos documentos traduzidos, o que eu considero uma grande vantagem, porque isso pode ser um gasto considerável para as pessoas que estão se preparando também para fazer um mestrado no exterior. E uma curiosidade também é que eu também não tive que comprovar o nível de espanhol para poder, né, ser admitida nesse mestrado. O que também é algo diferente, assim, porque normalmente é muito comum, né, que as universidades, durante o processo de admissão de mestrado, exijam esse tipo de teste de comprovação de idioma, como, por exemplo, TOEFL para inglês, né, o DELF para o francês, ou o DELE para o espanhol. Mas, no caso da minha universidade, eu não tive que comprovar idioma, ainda que eu já tivesse um certificado do CIEL, nível B2 do espanhol, que eu tirei na época que eu estava aplicando pro meu intercâmbio universitário, porque nessa época assim que a faculdade que eu estava aplicando assim que exigia. Então eu já tinha feito o teste, eu tinha ele em mãos, mas eu não precisei mandar porque eles não cobravam isso. E inclusive eu tenho uma amiga brasileira que veio fazer, não exatamente meu mestrado, mas outro curso na mesma faculdade que eu fiz, né? Na Universidade de Barcelona. E ela veio sem falar espanhol. Não tinha claramente o certificado, né, que comprovasse o nível de espanhol. E ela conseguiu se formar, conseguiu aprender. Depois de um ano ela já estava falando super bem, inclusive estava estagiando, trabalhando já na área aqui. Então, é possível. E eu também acho que isso facilita bastante o processo, porque acaba sendo umas etapas que você tem que fazer com mais planejamento, né, mais antecedência. Então, acho que é um fator interessante a destacar. E comentando um pouquinho sobre o preço, que eu imagino que gere muita curiosidade. Se você entra no site lá do mestrado, eles dizem que o preço oficial é 5 mil euros por esse ano de mestrado no exterior. Que eu sei que convertendo pro real, especialmente com a cotação atual do euro, que tá tão caro pra gente, fica um valor bastante, né, considerável. Mas, comparando com outros mestrados em Barcelona e, enfim, na Espanha e também em outros países europeus, eu achei um preço bem razoável. Os mestrados que eu vi em Barcelona, que são em inglês, normalmente são mais caros, mais próximo dos 10 mil euros. Apesar de que o céu é o limite. Escutei de mestrados que custam 100 mil euros de universidades renomadas privadas. Eu acho que o fato também de eu ter estudado na universidade pública e em espanhol tenho ajudado nesse sentido. E também ter feito um master profissionalizante, né? E não um master oficial. A título de comparação,
Eu tava olhando um mestrado que era bem parecido com o que eu escolhi fazer aqui na Espanha, na França, em Marseille, que também era sobre comércio exterior e logística, apesar de que era em inglês. E esse mestrado custava em torno de 16 mil euros. Então, eu achei uma diferença bem significativa, considerando que enfim, entre 16 mil e 5 mil euros, esses 11 mil eu poderia facilmente viver durante toda a extensão do meu mestrado, né, o meu curso de vida. Então, considerando todos esses fatores, eu acabei escolhendo vir pra cá. E um detalhe que os 5 mil euros, na verdade, eles só são o gasto, né, o preço do mestrado, mas eles não englobam todos os gastos que você teria para chegar aqui ou para ter essa experiência. Então, além disso, você tem que considerar os gastos das passagens de avião, o gasto relacionado a retirar o visto de estudante se você não tiver cidadania europeia. Que, enfim, podem também incluir gastos de viagem dentro do Brasil, se você tiver que viajar para outra cidade para poder ir para o consulado mais próximo. Que por sorte não tive que fazer, porque existe um consulado em Salvador. Também tem os gastos relacionados à homologação dos documentos que você precisa e também a própria taxa para tirar o visto. Taxa para... Ai, gente, o que você paga para tirar as fotos que precisa para o visto. Enfim, tem um monte de coisa que você talvez não espere inicialmente, né? Enquanto você está se planejando. E por isso que é tão importante também pesquisar as coisas com antecedência. E também outro gasto que é importante, que é o de seguro de saúde, que para a Espanha é obrigatório durante toda a sua estadia no país. Então, toda a vigência do seu visto de estudante, você precisa ter o seguro de saúde completo. E, claro, o seu custo de vida na Espanha, né? Então, tudo que você vai gastar de aluguel, de comida, viagem, roupa pro frio, sei lá. Todos os gastos que você for ter aqui, academia, mercado, tudo isso são fatores a se considerar, assim. Outro ponto interessante também sobre o preço é que você tem que pagar os 400 euros inicialmente para reservar sua vaga. E aí o resto você paga depois que você já tiver chegado aqui em Barcelona e as aulas tiverem começado. Então eu tive até o final de outubro para poder pagar o restante do preço da matrícula. O que eu achei muito bom, porque como boa brasileira, eu estava com medo de ser um golpe, né, claramente. Então eu achei muito legal isso, deles permitirem que você pague a parte mais importante, né, do dinheiro. Só depois que você chega aqui, você vai às primeiras aulas, você vê que realmente existe faculdade, que não é um golpe, que tá tudo bem. E aí depois você paga. Então, isso foi muito bom. E também dá um tempinho a mais, né, pra você se planejar financeiramente. Eu acho que depois disso já dá pra entrar um pouco nas minhas dicas finais pra pessoas que querem ter uma vivência no exterior, fazer um mestrado fora, vir pra Barcelona, vir pra Espanha. E eu acho que a primeira dica que eu daria é pensar muito sobre o que você quer, o que você tá querendo com essa experiência. No sentido de que, será que você realmente quer fazer um mestrado no exterior? Será que não existem outras opções que se encaixam mais com o que você tá procurando? E, enfim, eu já mencionei antes, né, que eu mesma explorei outras opções antes de me decidir. Então eu acho que a opção de fazer, de tirar um visto de férias de trabalho é muito interessante. Se enfim, você não tem o dinheiro necessário para estudar um idioma estrangeiro ou para fazer um mestrado no exterior. Eu acho uma opção interessante, assim, para você poder autofinanciar a sua viagem enquanto você está nela, né? Pelo menos uma parte, depois que você chega. Uma opção interessante também para pessoas que não querem mais estudar ou que querem tirar um ano sabático ou que talvez vejam que o mestrado não vai acrescentar muito na trajetória delas. Talvez alguém vai fazer um concurso público e no final das contas o mestrado não ajude nesse sentido e seja mais sobre ter uma experiência no exterior e conseguir tirar um visto mais longo, né? Então eu acho que essa possibilidade pode ser muito interessante para vários perfis. Assim como a possibilidade de fazer um intercâmbio universitário. Eu que tive a oportunidade de fazer as duas coisas, consigo perceber um pouco a diferença na vibe dos dois programas. E eu sinto que o intercâmbio, as pessoas estão bem menos preocupadas com continuar no país depois que o intercâmbio acabar, né? Todo mundo sabe que aquilo ali tem uma data limite.
Então as pessoas estão muito mais preocupadas em curtir o dia a dia, assim, sair, em conhecer tudo. E eu acho que no mestrado já existe uma preocupação maior no mercado de trabalho, então as pessoas estagiam, trabalham, e eu acho que isso muda um pouco a experiência. Então eu acho que é um fator a se considerar. E também acho que é interessante essa dica de intercâmbios universitários que você pode fazer mesmo depois de formado, porque enfim, às vezes você até gostaria de estudar, de ter um contato com um idioma estrangeiro, mas você não quer ter a carga tão pesada quanto você teria num mestrado, ou não quer, né, ter que escrever uma tese, enfim. Então, acho que é legal analisar todas essas opções. Também tem a opção de fazer intercâmbios com trabalho voluntário, então, é, não sei, eu tenho uma amiga que agora tá tendo uma experiência bem diferente, que ela tá passando um mês em cada país, fazendo trabalho voluntário em hostel, então ela trabalha, não sei, 20 horas por semana, e aí ela consegue acomodação e as refeições de graça. E ela consegue economizar viajando e conhecer pessoas. Então, eu acho que existem várias modalidades e é bom você pensar direitinho no que você quer, no que você está procurando, exatamente para evitar frustrações e ter as suas expectativas quebradas. Então, essa é a minha primeira dica e acho que é a mais importante. Outra opção também é fazer um au pair, que você, né, chega num país e aí você, algumas horas por semana, você cuida das crianças daquela família e você também tem aula do idioma. Então, existem várias possibilidades e dependendo do seu interesse, das suas possibilidades econômicas, do nível de idiomas que você tem, dos seus objetivos de longo prazo, né? Se você deseja emigrar ou se seria uma experiência mais temporalmente limitada. Enfim, tudo isso tem que ser considerado para você poder tomar a melhor decisão para você mesmo. E agora, partindo do pressuposto que você realmente quer fazer um mestrado no exterior, eu acho que é importante pensar também em qual tipo de mestrado você quer fazer. Se você gostaria de fazer um com um tom mais acadêmico ou com um tom mais profissionalizante. E aí, a partir dessa escolha, buscar universidades e países e cidades nas quais você gostaria de estudar. E eu acho que essa decisão é extremamente importante, porque algo que eu percebi com as minhas experiências morando fora é que o país que você escolhe, a cidade que você escolhe, vai mudar completamente sua experiência, assim. Então é muito importante tentar fazer esse bom casamento, esse bom match entre o que você está buscando no sentido de experiência acadêmica e as oportunidades que existem nas universidades, assim, né? Tipo, essas coisas mais concretas, junto com essas coisas que você gostaria de ter. Então, que no meu caso era, por exemplo, morar numa cidade grande, morar na praia, é, uma cidade no Mediterrâneo. Eu também estava procurando algum lugar que fosse com um idioma estrangeiro, mas que eu já tivesse estudado antes, então eu tinha a opção do francês ou do espanhol, que são os idiomas que eu estudei, inclusive antes, né, da minha vinda para cá. Então eu acho que tem que tentar associar as duas coisas, tipo, as opções que existem concretas, assim, e também esse desejo de morar em um lugar específico. E aí, a partir desse momento que você já tem um pouco mais mapeado o que você quer fazer, você já pode procurar, por exemplo, o que eu fazia era procurar no Google coisas como Master, Relações Internacionais, e aí o nome da cidade, Madrid, Barcelona, Valência. E aí, ir olhando as universidades, procurando preço, analisando também a duração do curso, a grade das matérias, enfim, analisando todas essas coisas, mas já tendo delimitado um pouco qual é o tipo de cidade que eu gostaria de morar. E também considerar preços, claro, considerar o idioma em que as classes são ensinadas. Inclusive, se você estiver vindo ou planejando vir para Barcelona, recomendo prestar bastante atenção se as aulas são dadas em espanhol, que seria castelhano, ou em catalão, porque o idioma oficial do país é o castelhano, mas muitas coisas aqui acontecem no idioma regional, que é o catalão. Então, eu prestaria atenção nisso, porque, enfim, vai que você tá olhando um mestrado que tem aulas em catalão, você não fala catalão e você não quer aprender a falar catalão. Então, eu acho um ponto de atenção importante, só pra ter certeza de que você não vai ter surpresas nesse sentido. Olhar a duração também, né? Normalmente os mestrados eles variam entre 1 ano e 2 anos.
Então, talvez se você estiver procurando ter uma experiência mais curta, você possa focar em mestrados que tenham só um ano. E não sei, se você quiser já emigrar mesmo, estiver pensando em se mudar de país, talvez o mais inteligente seja pegar um mestrado mais longo, porque aí você tem mais tempo para estagiar, criar conexões na área, fazer networking, tudo isso. Você acaba comprando tempo que você não precisa se estressar com o seu visto de estudante. Então, acho que é uma boa estratégia considerar isso também antes de você escolher. Outro ponto importante também são as datas de início, porque aqui na Europa, né, o calendário acadêmico é um pouco diferente. Não, é bastante diferente do Brasil. Então, o ano letivo ele começa em setembro, mais ou menos, e termina em junho, mais ou menos também. Depende um pouco de cada país. Aqui, por exemplo, na Espanha, eu comecei em outubro e terminei em junho. Então, é algo a se pensar, assim, porque eu sei que existem algumas faculdades que você pode começar o mestrado em maio, abril. Então, dependendo de quando você estiver disponível, quando você for se formar também, pode ser um ponto de decisão, né? Se você não quiser ficar, tipo, meses esperando para ir pro seu mestrado. Também acho que é muito interessante olhar sobre oportunidades de estágio que você teria, possibilidade de estagiar, horário livre, etc. Porque, como eu falei antes, pode ser algo muito importante para aquelas pessoas que estão pensando em emigrar e não só ter uma experiência internacional. Apesar de que eu também acho que é muito bom para o currículo você voltar para o Brasil com uma experiência de estágio numa empresa internacional, assim, eu acho que é muito legal. Além disso, acho que é muito bom também pesquisar oportunidades de mestrado com bolsa, que existem muitos, e eu conheço várias pessoas que conseguiram vir para a Europa com bolsas muito legais, que não só cobrem o próprio mestrado, mas que também te dão um subsídio para os custos da sua vida, assim. Então, acho que pode ser uma oportunidade muito legal. E eu recomendaria olhar a Bolsa Eiffel e também os programas do Erasmus Mundus, que são esses mestrados que fornecem bolsas para alguns estudantes internacionais e que brasileiros também podem se inscrever e que normalmente eles acontecem em diversas cidades da Europa. Então você também consegue viver em cidades diferentes, assim, ter essa experiência mais internacional. Eu também diria que uma dica muito boa é vir para cá tendo estudado o máximo que você conseguir o idioma local, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Principalmente em questão de trâmites burocráticos, como, por exemplo, criar conta no banco, ir no médico. Aqui em Barcelona a gente tem um trâmite chamado empadronamento, que todos os estrangeiros que se mudam para Barcelona têm que fazer. Então, eu acho que o trato e a resolução de todas essas coisas é muito mais tranquila se você já fala um pouco, pelo menos, o idioma local. Então, eu recomendaria isso pra todo mundo, tipo assim, estudar o máximo que você puder antes de vir pra cá, porque eu acho que isso pode te livrar de vários perrengues e vários estresses, e também facilitar a sua inserção social mesmo, assim, de conhecer gente, poder fazer amigos, poder, não sei, frequentar hobbies. Apesar de que aqui na Espanha, pelo menos, existem muitos grupos de estrangeiros que fazem atividades em inglês. Eu sempre acho que é bom também vir com o espanhol já, pelo menos, iniciante, assim. Eu acho que torna a experiência mais fácil. E se você tá vindo pra Barcelona e tá preocupado com o catalão, no sentido de que talvez você não fale catalão. É difícil alguém que fala catalão antes de vir pra cá. Eu diria que, inicialmente, o espanhol, ele é suficiente. E eu acho que a partir do momento que você quer ficar aqui no longo prazo, aí sim, eu acho que faz sentido investir num catalão. Ou se você gosta de idiomas também, enfim. Mas eu acho que pelo menos no primeiro ano, ou para fazer uma experiência de mestrado, o castelhano, né, o espanhol é completamente suficiente. Outra dica também é fazer o máximo possível as coisas com calma, com planejamento e com antecedência. Então, se você já tem o plano de fazer mestrado fora, ou de ter uma vivência internacional, daqui a alguns anos, já começa a pensar sobre como você vai fazer isso, ou os documentos que você precisaria. Então, eu acho que um dos temas que mais demanda essa antecipação, né, esse planejamento, é a questão dos testes de idioma, assim, dos níveis de idioma, porque são testes que são caros, que exigem preparação prévia.
e que você não consegue fazer num dia e na semana seguinte já ter o resultado para poder aplicar para o mestrado que tá aberto agora, sabe? Então é algo que você necessariamente precisa ter uma organização para se inscrever com antecedência, dar o tempo do resultado sair para enfim poder usar aquele teste no seu processo seletivo, né? No seu processo de admissão. Então, eu acho que um dos principais elementos é tentar resolver isso dos testes de idioma com antecedência e também o máximo possível de antecedência que você puder ter para tirar o visto de estudante vai te ajudar a não ter tanta dor de cabeça. Principalmente porque são vários documentos, é uma lista grande de coisas assim que você tem que levar e tem que estar tudo certinho. Então, se você puder fazer isso com mais tempo, é muito bom para evitar estresse. Outra coisa também que eu ressaltaria é a importância de você checar algumas coisas meio óbvias, gente. Checar a validade do seu passaporte para ver se tá suficiente, assim, para toda a sua estadia no país. Pode ser um estresse se não tiver e você só perceber no último momento. E também, se você tiver antecedência para procurar lugares para morar no país que você vai, isso também é muito bom, muito útil. Posso fazer um vídeo depois sobre como encontrar casas ou lugares para morar em Barcelona, porque eu acho que é um dos principais desafios que as pessoas têm quando vão se mudar para cá. E, inclusive, que não acaba quando você se muda, tá? É um desafio constante na vida de quem mora em Barcelona e que não tem, não sei, casa própria. É realmente um estresse que a galera daqui passa. Inclusive eu. Então, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigada pra quem viu até aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar nos comentários que eu vou responder com todo carinho, certo? É isso.